Ano novo chegando e eu quero falar dos 3 investimentos que eu estou de olho para 2026. O último dos investimentos, caso o cenário que eu estou imaginando se concretize, pode multiplicar o meu dinheiro em várias vezes. Nós estamos diante de um cenário de possível queda de juros. Atualmente nós estamos nos maiores patamares de juros dos últimos 10 anos. E a gente pode ver através desse gráfico aqui quais são os impactos que o juro pode causar nos ativos, especialmente nos ativos de renda variável, como a bolsa de valores, mas não apenas a bolsa de valores. Há um outro ativo que se valoriza muito com a queda de juros, especialmente os juros futuros. Aqui podemos ver um histórico de 2013 até 2023. Na linha verde claro nós temos a Selic, a taxa de juros, e na linha verde escuro nós temos o desempenho do Ibovespa. A gente pode ver claramente que onde há queda acentuada da taxa de juros, há também uma alta acentuada da bolsa de valores. E atualmente, como a gente pode ver nesse gráfico, a gente está nos níveis mais altos de juros dos últimos anos, com uma perspectiva favorável de queda no ano 2026 em diante. Portanto, é plausível esperar uma alta expressiva da bolsa de valores. Por várias razões, as empresas das bolsas de valores se beneficiam com a queda da taxa de juros. Primeiro, há uma reprecificação dos ativos. Existe uma fórmula em que se calcula o preço das ações e um dos itens dessa fórmula é a taxa de juros. Quanto maior a taxa de juros, maior o desconto. Quanto menor a taxa de juros, menor o desconto desse ativo. Portanto, com a simples queda de juros, há uma reprecificação para cima dos ativos de risco. No mesmo sentido, as empresas acabam pagando menos juros. Então, isso também contribui para que as ações se valorizem. Diante desse cenário, eu vejo como uma oportunidade aquele investidor que tem perfil e gosta de investir em ações. Esse é o momento ideal. Não sabemos se a taxa de juros vai cair de forma rápida ou demorada, mas a gente tem uma perspectiva favorável para 2026 e os próximos anos. Nesse sentido, a primeira ação que eu quero falar é a Metal Leve. É uma ação que está listada na Bolsa de Valores, cujo seu início remonta aos anos de 1950. Recentemente, essa empresa fez uma aquisição de outras 2 empresas para ampliar o seu portfólio e estar preparada para as mudanças futuras que podem ocorrer, especialmente nos veículos elétricos e híbridos. Nesse sentido, ela comprou essas 2 empresas por 668 milhões de reais. Uma delas é focada em compressores e a outra é focada em serviços de produtos térmicos para carros, caminhões e ônibus. Essa aquisição foi feita lá em 2024 e já foi finalizado seu pagamento no final de 2025. Foram excelentes aquisições e vão contribuir para o futuro crescimento dos dividendos e resultados da empresa. Vindo aqui para os indicadores fundamentalistas da empresa, a gente verifica que é uma empresa muito barata, um PL de 7,78, seu dividend yield de 8,13% no ano 2025, e esse dividend yield só não foi maior porque ela tinha essas aquisições para pagar. Então, a partir de 2026, ela vai ter mais capacidade de pagar dividendos. As estimativas são de que a empresa pode pagar tranquilamente dividend yield acima de 10% ao ano. Só o dividend yield da empresa já compete de igual com a renda fixa, mas a gente tem o potencial ainda da empresa valorizar ao longo do tempo. Além disso, com a taxa de juros em tendência de queda, a renda fixa tende a diminuir sua rentabilidade. Por outro lado, as empresas tendem a aumentar a sua rentabilidade. Nesse sentido, no atual cenário, eu prefiro investir em ações. A gente vê aqui o histórico de dividendos, ela é uma excelente pagadora de dividendos, exceto aqui pelo ano 2020, ela pagou pouco dividendo em virtude da pandemia. Todos os demais anos foram pagamentos excelentes de dividendos. Aqui em 2023, ela pagou um dividendo extraordinário, fruto das reservas financeiras que ela fez lá na pandemia. Indo aqui para os lucros da empresa, a gente verifica que é uma empresa que nunca teve prejuízo e que o seu lucro vem crescendo ao longo do tempo. Outro detalhe importante é que a empresa costuma pagar quase todo o seu lucro em dividendo. A Metal Leve é uma ação que eu invisto desde 2020, na pandemia. Por coincidência, acabei comprando ela nos valores mínimos, ao preço de exatos R$15. Desde então, a empresa pagou em dividendos mais do que R$15 e a empresa também já dobrou de valor. Então, eu tripliquei meu capital investido lá em 2020 e ainda possui perspectivas muito interessantes de crescimento nos próximos anos. Uma outra empresa que eu já comecei a comprar em 2025 na minha carteira pública, inclusive nessa semana eu quero gravar mais um vídeo falando dessa carteira e mostrando o meu novo aporte, é a São Martin. A São Martin é uma empresa que atua no segmento sucroalcooleiro, ela produz açúcar e álcool, também tem uma usina que produz energia elétrica, possui atualmente cerca de 55 mil hectares de terras próprias. Essas terras por si só foram avaliadas em 2023 por 6,3 bilhões de
reais. Hoje a empresa está valendo na Bolsa de Valores 4,92 bilhões de reais, ou seja, apenas as terras que a empresa possui já valem muito mais do que a empresa. Essas terras foram avaliadas em 2023, já vai fazer quase 3 anos, então certamente elas valem mais do que naquele momento. Se a gente vir aqui no Status Invest e olhar o histórico de resultados da empresa, a gente fica impressionado, pois desde 2009 a empresa cresceu muito seus lucros, exceto em 2024 e 2025 por fatores pontuais que prejudicou bastante os canaviais das empresas desse setor. Fora esses 2 anos, a empresa cresceu expressivamente seus resultados. E mesmo no ano difícil como 2025, ela alcançou excelentes resultados, tendo um lucro de 344 milhões de reais, quase 3 vezes mais do que aquele de 2009, mostrando que a empresa sim é resiliente, é uma empresa que entrega retorno ao acionista ao longo do tempo. Se a gente vir aqui nos dividendos, não é diferente. Dividendos crescentes ao longo do tempo, quase todos os anos ela vem pagando dividendos. O ano 2025 novamente foi um pouco afetado, mas é exatamente nesses momentos que a gente investe em empresas como a São Martinho, cuja empresa atua no setor cíclico. Então, exatamente quando a empresa está com os seus resultados afetados negativamente, com as suas cotações rebaixadas, é aí que você investe. E não quando a cotação está alta, aí não é o momento, pois a chance do ciclo virar e você surfar uma queda é muito grande. A gente pode ver isso na cotação da empresa. Quando os resultados estão lá embaixo, a cotação está lá embaixo. Quando o resultado está lá em cima, a cotação está lá em cima acompanhando os resultados. Então é de se esperar que nesse momento que os resultados estão afetados negativamente, seja um momento muito interessante de aporte. A gente não sabe quanto tempo vai durar ou quanto tempo vai demorar para que essa empresa recupere seus resultados e, consequentemente, recupere a sua cotação. Mas certamente o melhor momento é quando as ações estão baratas. Além dos mais de 6 bilhões que valem as terras da empresa, a empresa possui mais 2 bilhões depositados em juízo, pois ela está com uma disputa judicial contra o Estado por questões de pagamento de impostos. E por que isso? Porque ela recebeu uma indenização há alguns anos de bilhões de reais em que ela não deveria, em tese, pagar imposto, mas o fisco acabou cobrando esses impostos. Então ela entrou realmente com uma ação e para que ela não sofresse consequências jurídicas, como por exemplo multas, ela acabou fazendo um depósito judicial. Esses 2 bilhões de reais estão lá parados. Caso ela vença, ela vai poder sacar. Além disso, seus canaviais valem cerca de 6 bilhões de reais, com base nessa notícia de venda de canas pela Raizen. Nessa oportunidade, ela vendeu 3,6 milhões de toneladas por 1,045 bilhão de reais. Se a gente vir aqui na própria release da empresa, foi realizado um processamento de cana da ordem de 21 milhões 672 mil toneladas de cana. Se a gente multiplicar por esse valor que a Raizen pagou, você vai chegar a um valor de aproximadamente 6 bilhões de reais só das canas da empresa. Além disso, a empresa São Martinho possui produção de energia elétrica, caminhões, tratores, possui 4 unidades, sendo a usina São Martinho, usina Iracema, usina Santa Cruz, usina Boa Vista, onde há toda uma estrutura que vale milhões. É como se a gente comprasse algo que vale 10 por 5. Então eu acredito sim que essa empresa é uma excelente opção para 2026 e próximos anos. E vamos então ao último dos investimentos, aquele que pode multiplicar o meu dinheiro em várias vezes. Mas antes, deixe seu like, se inscreva no canal se você quer receber mais conteúdos como esse. E se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou respondê-los. Esse investimento é o Tesouro Direto e eu já vou te mostrar como eu posso ganhar muito dinheiro com ele caso o cenário que eu estou visualizando se concretize no futuro. Mas antes, deixa eu te explicar o que é o Tesouro Direto. O Tesouro Direto nada mais é do que você pegar e emprestar o seu dinheiro para o governo. Em troca, o governo te paga uma remuneração. Essa remuneração pode ser feita de 3 formas distintas. A primeira delas é o tipo pré-fixado, em que você sabe a taxa que você vai ganhar ao final desse investimento. Nos títulos pós-fixados, você não sabe exatamente a taxa que você vai ganhar. Ela é atrelada a um indicador de mercado que varia ao longo do tempo. Então, esse valor não é exato. Por último, nós temos os títulos híbridos, em que parte do rendimento é pré-determinado já no início do contrato e parte do rendimento é de acordo com alguns indicadores, como por exemplo o IPCA. É importante saber também que os títulos possuem prazos pré-determinados. Ou seja, quando você investe no título, você já escolhe o prazo que você quer de vencimento de acordo com aqueles prazos já estipulados pelo Tesouro Direto. Mas nada impede que você venda esse título antes do prazo e é aí que está o segredo para ganhar dinheiro com o Tesouro Direto. Pois, até o vencimento do prazo, os títulos são marcados a mercado, de acordo com alguns indicadores. Resumidamente, quando a taxa de juros cai, os títulos valorizam. E no cenário atual, em que as taxas de juros estão em suas máximas históricas dos últimos 10 anos, a tendência natural é que os juros caiam já em 2026 e anos seguintes. Ou seja, com essa queda dos juros é esperado sim uma valorização, especialmente os mais longos. Quanto mais longo o título, mais a taxa de juros interfere em seu valor. Nos exemplos que eu vou te mostrar a seguir aqui vai ficar bem claro o que eu estou falando. O título que eu vou investir nos próximos meses é o Renda Mais. O Renda Mais possui
um dos títulos aqui com vencimento em 2065. Pode verificar aqui a taxa desse título. Lá em agosto de 2023 estava em seu mínimo dos últimos anos, pagando IPCA mais 5,37% ao ano. Hoje ela está pagando aproximadamente IPCA mais 7% ao ano. Se nós virmos aqui no preço, exatamente quando ela estava pagando a sua menor taxa, é quando o seu título estava mais valorizado. E justamente agora, em que ela está pagando uma taxa alta, o título está menos valorizado. Ou seja, o valor desse título é inversamente proporcional aos juros. Quanto mais altos os juros, menor o seu valor. Quanto mais baixos os juros, maior o seu valor. E para nós sabermos qual é o potencial de valorização desse ativo, eu fiz uma tabelinha aqui que ilustra muito bem diferentes cenários. É importante deixar bem claro que investimento não é só possibilidade de ganho, também é possibilidade de perdas, especialmente no curto prazo. Então aqui nos cenários traçados, a gente tem dois cenários negativos. Então é importante nós vermos aqui que caso esse cenário favorável aos investimentos não se concretize, subir até IPCA mais 8% ao ano, o investidor teria uma perda de 42% caso vendesse esse título antecipadamente, pois se ele esperar até o vencimento, ele não vai perder dinheiro, ele vai receber exatamente o combinado. Mas se ele quiser vender antecipadamente, esse título flutua ao longo do tempo. Já em um cenário ainda mais negativo, em que o governo pagaria IPCA mais 9% ao ano, o investidor perderia, caso vendesse antecipadamente, 66% do seu capital. Investindo R$10.000, ele perderia 6.645. Mas vindo aqui para baixo, nos cenários positivos, que é o que eu acredito que vai acontecer nos próximos meses e anos. Num cenário de IPCA mais 6%, o investidor já ganharia aproximadamente 74%. No IPCA mais 5%, 204%, ou seja, ele triplicaria o seu capital. No IPCA mais 4%, 435% de ganho. E no IPCA mais 3%, que é um cenário extremamente otimista, o investidor chegaria a ganhar 846%, ou seja, multiplicaria por 9 vezes seu capital. Para a gente saber se esses cenários são factíveis, vamos olhar aqui um gráfico do histórico das taxas pagas pelo Tesouro IPCA+, desde 2014. A gente pode verificar que lá em 2014 as taxas estavam mais ou menos nas taxas atuais. E, para quem lembra, naquele momento nós estávamos num período de crise no nosso país. Então os juros estavam muito altos e os títulos estavam pagando também rentabilidades altíssimas, exatamente como nesse momento. Ao longo do tempo, os juros foram caindo, exatamente a expectativa que nós temos hoje. A gente pode ver que chegou a pagar aqui IPCA mais 3% nesses títulos mais longos. Exatamente esse cenário mais otimista aqui na última linha da tabela. Seria o cenário explosivo. Esse cenário explosivo nem é o que eu estou considerando nos próximos anos, mas se conseguirmos chegar no IPCA mais 5%, o que é relativamente fácil de acontecer nos próximos anos, a gente triplicaria o nosso capital. Então o que eu quero mostrar nesse vídeo é que o cenário é favorável para os próximos anos, o que não quer dizer que não existam riscos, existem sim. A taxa de juros pode demorar um pouco mais de tempo para cair do que esperado, mas o cenário é muito otimista. Eu acredito sim que já em 2026 haja uma queda de juros e isso pode se prolongar para os próximos anos, o que seria extremamente positivo para o investidor. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima.